Boa noite. Bem-vindo todos os caipiras. Sinta-se em casa. Para você ouvir a mensagem dessa noite, você vai ter que ajustar o seu ouvido, porque a minha dentadura está um pouco solta. Ou então, eu vou tirar a dentadura. Fica mais fácil, né? Se você quiser depois emprestar, eu tenho aqui. Deixa eu tirar o vatapá que ficou aqui. Tem um copinho para botar a dentadura? Vamos ver quantos caipiras tem aqui. Primeiro, olha para o seu lado. Se a pessoa não veio caracterizada de caipira, é porque não precisa de nada para ser caipira. Já é. Que o verdadeiro caipira, ele diz, não, eu não vou de caipira porque o pessoal vai pensar que eu sou caipira. Né? Você não engana ninguém. Não engana ninguém. Estou procurando aqui. Você é caipira, tá? Se nasceu mais uma ninhada de cachorro na sua casa e ninguém nem notou. Você é caipira se quando o seu marido vai jogar o lixo na caixa coletora, ele volta com mais coisa do que ele levou. Você é caipira se você tem um carro que o preço oscila dependendo de quanta gasolina tem no tanque. E se você não entendeu isso aí, é porque você é caipira mesmo. Você é caipira se a tampa da gasolina do seu carro é um pano velho. Você é caipira se a sua professora de jardim de infância falou para você que você ia ser um gênio de matemática, porque você nasceu com 13 dedos. Você é caipira se você e seu pai vão juntos para a escola todo dia e estudam na mesma série. Você é caipira se você usa aquela escova de limpar vaso para coçar as costas. Você é caipira se na época de Natal vocês têm que tirar para o ímpar para ver qual é o animal de estimação que vocês vão comer. Você sabe o que você tem quando você faz uma reunião de 32 caipiras? Uma dentição completa. Você sabe por que na drogaria de caipira, você vai lá naquela parte onde tem pasta de dente, etc., diz assim, escova do dente? O caipira foi comprar uma motosserra. Aí ele chegou lá na loja e disse assim, olha, eu quero... Você é caipira se quando você espirra, você tem esse som daí. Aí o caipira foi na loja comprar uma motosserra para cortar umas árvores. Aí ele disse, olha, eu quero a melhor motosserra que você tem aí. Eu quero uma que corte pelo menos 10 árvores enormes num dia só. Aí o cara pegou lá uns 53, né? Estilo 53, vendeu para ele levou para casa. Aí trabalhou o dia todo e a bicha não prestava. Aí no dia seguinte ele chegou, voltou para a loja. Disse, olha, essa motosserra não presta. Eu passei o dia todo e não consegui cortar nenhuma árvore. Aí o vendedor ficou assim, ele disse, sério? Rapaz, mas disse que essa bichinha é tão boa. Deixa eu ver aí. Aí ele pegou. Aí o caipira falou, que barulho é esse?
O filho da caipira foi para a escola, no primeiro dia, aí chegou em casa e mamãe, por que o meu pé é maior do que todos os meninos lá da alfabetização? É porque eu sou caipira? Ela disse, não, é porque você tem 23 anos. O caipira foi visitar São Paulo, né? Aí ficou no hotel, aí ele perguntou assim lá na informação, ele disse assim, qual o horário do café? Olha, de 7 às 10. E do almoço? De 11 às 2. E do jantar? De 5 às 10 da noite. Aí ele pensou assim, quando é que eu vou poder passear em São Paulo? Você sabe qual é a diferença entre um zoológico urbano e um zoológico caipira? No zoológico urbano você chega lá e do lado da jaula dos animais aí tem um informativo que diz assim, a região da onde veio, né, o país, da onde procede, da onde tem aquele animal, o habitat, o que come, os bandos, o tamanho do bando, etc, etc. Quando você vai no zoológico caipira, né, do lado da jaula também tem um informativo, a receita com a carne daquele animal. Mas você não veio ouvir piada de caipira, você veio ouvir a palavra de Deus, né? E eu vou falar para você sobre um caipira na Bíblia, porque esse caipira pode ser você. No livro de Lucas, capítulo 15, se você quiser ler na versão original, é Lucas capítulo 15, mas eu vou ler em caipirês, né? Eu vou ler em caipirês nordestino. Capítulo 15, começando no verso 11, de 11 ao verso 25. Tinha um homem que tinha 2 moleques, sabe? O caçula disse, ei pai, me dê a minha parte do sítio em dinheiro, em pila. Então, sabe, o pai, ele dividiu a fazenda entre os 2 irmãos, não demorou, o caçula, cabra da peste, pegou as coisas dele e se mandou para a cidade grande, sabe? E lá jogou tudo fora, vivendo abestadamente. Endoidou de vez, sabe? Depois que jogou tudo fora, veio uma grande fome na cidade. E ele, o moço, começou a passar necessidade. Aí ele foi procurar trabalho, arranjou serviço cuidando de porco, sabe? Morava lá no chiqueiro mesmo. Tinha vezes que dava tanta vontade de comer a porcaria lá dos porcos, sabe? E os amigos velhos não deram nada pro moço. Amigo de fartura, na hora da necessidade, farta tudo. Mas um dia ele se tocou, sabe? Pensou assim, meu pai tem empregado até sobrando, e sobrando comida. E eu aqui a morrer de fome. De besta estou aqui. Vou voltar para o pai. Não aguento mais, vou voltar de rabo entre as pernas e dizer para o velho, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser teu filho, não, Senhor. Mas pelo menos me contrata, tá, paizinho? Me contrata como nenhum deles, um desses empregados. Aí pegou a estrada, a pé, para voltar para o pai. Morrendo de vergonha e de fome, pegou a estrada, todo arrebentado. Ele estava pensando que quando o pai visse ele, dissesse, ai, bostinha, já voltou? Mas não, quando o moço ainda estava bem longe, o pai viu, ele teve pena dele, sabe? Aí ele, o pai, porque o filho mal podia andar, correu para abraçar o filho, abraçou, beijou, e ele estava fedorento, mas ele beijou assim mesmo. O moço disse para ele, paizinho, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser teu filho, não, Senhor. Mas pelo menos me contrata, tá, paizinho? Me contrata que nenhum deles, o empregado. Mas o pai nem ligou. Ele disse, rápido, empregado, traz uma roupa limpa para o moço e ajuda ele a se trocar porque ele está fedido. Bote meu anel no dedo dele e arranja um chinelo. Vamos matar uma vaquinha, aquela que ia ser para nossa festa, porque hoje vai ter aqui um arrasta-pé. Chama aí a banda de forró, porque meu filho estava mortinho, mas viveu de novo, estava perdidão.
mas se encontrou. Aí começou o forró. Nessa história que Jesus contou no livro de Lucas, capítulo 15, Jesus contou no contexto porque ele havia sido criticado por algumas pessoas que se achavam muito corretas e puras, e não gostavam do fato que Jesus estava almoçando e conversando e estava rodeado de pecadores, pessoas que não eram da society limpa, dos fariseus, dos saduceus. Ele andava com aquelas pessoas perdidas, aquelas pessoas que precisavam de ajuda, aquelas pessoas cheias de pecado. E Jesus então contou essa história para nós entendermos como acontece a salvação. Dentro dessa história, o pai é Deus. O pai aqui do filho pródigo é Deus. E nós notamos uma coisa interessante sobre Deus. Deus ama você, você é filho de Deus. Deus ama você. Você não é um acidente, né? Você foi planejado. Talvez não foi sua mãe, seu pai que planejou você, mas você foi planejado, fique certo disso. Salmo 139 diz que antes de você nascer, Deus já sabia o seu nome, já sabia a sua genética, a cor dos seus olhos e o número dos seus dias. Deus sabia em que família você ia nascer. Deus sabia e planejou, dentre todos os espermatozoides e os óvulos, as possibilidades infinitas da sua existência. Deus escolheu aquela série genética e fez você. Você não é qualquer um. Mas Deus, sendo um Deus de amor, um dos princípios do amor, e Deus é amor, é que amor não força. Portanto, quando Ele criou eu e você, lá no Jardim do Éden, quando Ele criou a humanidade e deu a eles a capacidade de reproduzir corpo, alma e espírito, a raça humana, até chegar em nós, quando Ele fez isso, Ele deu também ao homem, dentre as muitas qualidades, Ele deu o que nós chamamos de livre-arbítrio, ou o poder e a capacidade de escolha. Por quê? Porque Deus criou você para um relacionamento de amor. Deus ama você, mas Ele não quer forçar você a amá-lo de volta. Ele quer te dar a oportunidade de amá-lo, mas Ele não quer forçar você a amá-lo, porque a partir do momento que você tenta forçar alguém, já deixa de ser amor. Então o primeiro princípio do amor é que o amor não força, e Deus então deu a cada um de nós, a cada ser humano, o livre-arbítrio, a opção. E nessa parábola nós vemos isso daí. E é interessante que quando Jesus contou a história, Ele não contou a história de uma mãe, né? Porque se fosse uma mãe do filho pródigo, ela teria chorado: oh, meu filho, não faça isso, vai quebrar meu coração, não faça isso. De vez em quando alguém chega e diz: olha, meu filho tá andando disso assim, assim. Nunca é o pai, é sempre a mãe, né? A mãe tem aquele coração de mãe, aquele coração desse tamanho assim, e mesmo se o cara for um sem vergonha, malandro, maconheiro, assassino, a mãe ainda ama. Por isso que Deus não colocou a mãe na história, porque a mãe não vai, filho, não vai, fica aqui, meu filho, senão eu vou morrer de um infarto, fica aqui, e nunca, então, aquele jovem ia poder fazer uma decisão por escolha própria. Ele nunca teria a oportunidade de realmente fazer uma decisão baseada na verdade. Então Deus diz que esse pai, interessante, que quando o filho disse: pai, eu quero a minha parte da fazenda, ele deu. E quando o filho disse: eu vou embora, ele não impediu. E assim também nós, quando nascemos, Deus nos dá riqueza, Deus nos dá inteligência, nos dá energia e nos dá tempo. Ele nos dá essa máquina com esses 3 elementos para produzir riqueza. O livro de Deuteronômio nos fala. Então nós podemos gerar, e olha, mesmo que essa riqueza que Deus nos dá, essa máquina de fazer dinheiro que Deus nos dá,
vá nos levar para longe, Deus não impede. E a maioria das pessoas são iguais a esse jovem. Nós pegamos essa riqueza que o Pai nos dá, em vez de nós celebrarmos, em vez de nós unirmos a Ele, em vez de nós amarmos a Deus por isso, nós usamos essa riqueza que Ele nos dá para nos distanciarmos dEle. O primeiro casal fez isso, e nós, como seus descendentes, ainda mais pela maldição que sobreveio à humanidade, fazemos isso também. E o Pai deixou. É interessante que a Bíblia diz que Deus é um Deus que ama, e por isso Ele manda a chuva sobre o justo e o injusto. Ele faz o coração bater do justo e do injusto. Ele manda oxigênio para o justo e o injusto. Ele deixa você levar a riqueza dele, mesmo quando você está em sentido contrário. Riqueza não significa que você está no caminho de Deus. Por isso que toda essa onda de prosperidade não tem base bíblica. Prosperidade nunca foi sinônimo de um relacionamento com Deus. É um fator independente, um elemento alheio. Recebemos de Deus, então, essas coisas, e nós, como esse jovem, nos afastamos de Deus. Na verdade, nós somos como esse moço, porque nós nascemos com essa tendência de querer ir embora, né? Nós queremos ir embora, né? Mas, na verdade, nós não nascemos com o pecado. Nós nascemos em pecado, mas não com o pecado. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos rejeitando Deus como nosso Pai. Nós dizemos, nós não te queremos como Pai, não queremos ficar aqui na tua família, não queremos ficar debaixo da sua autoridade. Nós queremos mandar, eu quero mandar na minha vida. Esta é a essência do pecado. Esta é a essência do pecado que Isaías, o profeta Isaías, ele fala quando Lúcifer, a estrela da manhã, um dos 4 anjos da guarda, pelo que nós entendemos, daquelas pessoas mais próximas de Deus, ele disse: eu não quero mais que Deus mande na minha vida, eu quero ser igual a Deus, eu quero mandar na minha própria vida, e Deus deu esse livre-arbítrio a cada um de nós também, porque Deus queria que o nosso relacionamento fosse um relacionamento de amor, e amor não força. Bem, como esse jovem também, a nossa vida acontece a mesma coisa. Aquilo que a gente acha que vai ser tão legal, no final, é um grande buraco, é um grande vazio. Essa semana eu conversei, quase toda semana eu converso com pessoas, mas essa semana eu conversei com 2 pessoas que decidiram tomar seu próprio rumo, fazer as coisas como dava na cabeça, fazer as coisas não como Deus queria, e eram conhecedores daquilo que Deus queria, mas resolveram fazer as coisas como eles queriam. Eles mandariam na sua vida, pegariam a riqueza de Deus e fariam as coisas do seu caminho, seguiriam o seu caminho, fariam as coisas do seu modo. Sim. Mas essa semana a bomba estourou. Essa semana, como na vida desse jovem, descobriram que houve uma fome na terra, e houve uma grande falta de tudo. Faltou saúde, os amigos abandonaram, faltou amor, faltou respeito, faltou paz. E à noite, ao colocarem a sua cabeça no travesseiro, eles não sabem mais o que fazer. Eles não conseguem mais dormir. Um disse que não dormiu a noite inteira antes de eu conversar com ele. Ele não sabe mais o que... Há um agito, uma agitação, um medo, um terror, um vazio dentro de suas almas. Ele não sabe mais o que fazer. E o pior, sabe o que é? Que quando ele disse: pastor, o que eu faço? Eu olhei para ele e disse: eu não sei o que você faz. Você fez uma bosta tão grande da sua vida que eu não sei resolver o seu problema. Mas eu sei de uma coisa, que se você pegar a estrada de volta para Deus, quando chegar no Pai, Ele vai saber resolver o seu problema, Ele vai saber orientar você. A sua vida
está tão bagunçada, tão lastimável, que eu não sei como pode haver conserto. Mas Deus sabe, por isso que você tem que voltar para o Pai. O jovem, então, naquela situação tão lastimável, caiu na real. Deus na nossa vida, sim, Ele nos dá toda essa riqueza, mas você pode contar que vai chegar um dia que essa riqueza vai falir. Vai falir a sua saúde, vai falir aquele amor que você dependia, você vai ser traído, você vai ser traída. Vai faltar dinheiro, vai haver assaltos, vai chegar um momento onde você vai se encontrar no meio daquele chiqueiro, abandonado, sozinho, deixado a si. E é ali que acontece o momento de decisão. É ali, naquele momento que Deus permite na vida de cada um de nós, em algum momento da nossa vida, alguns mais cedo, alguns mais tarde, que Deus então permite aquele momento para você refletir, porque Deus tem nos colocado nessa terra, a Bíblia diz, por uns 30, 40, 50, 70, muita sorte, 80 anos, para você poder dizer sim ou não para Ele, se você quer fazer parte da família. Ele te quer, mas Ele não te quer se você não quiser. E Ele te dá essa oportunidade, Ele te permite ir lá no fundo do poço, para você ver como é que é a vida sem Ele. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, diz que o lago de fogo, que é o lugar final da punição, é um lugar da ausência da presença de Deus. A ausência da presença de Deus. Diga comigo, a ausência da presença de Deus, da sua glória e do seu poder. Nada que é Deus, ali só vai ter ateu. Ali não vai ter Deus, ali as pessoas vão olhar, não tem Deus. A Bíblia diz que nesse mundo que nós estamos, aonde você olha, você vê Deus. Na perfeição das folhas, no sabor das frutas, nas emoções. Aonde você olha, você vê o resplendor de Deus, a glória de Deus. Mas ali não vai ter nada da glória de Deus, não vai ter reflexo de Deus. Ali vai ser um buraco negro por toda a eternidade. Das pessoas que disseram, não te queremos em nossa vida. E Deus então permite, durante a nossa vida, eu e você, em algum momento da nossa vida, Ele nos permite entrar num chiqueiro, que é um mini buraco negro, um mini, só para você sentir um pouquinho do que será, ser abandonado completamente da glória, do poder da pessoa de Deus, para ver se a gente se toca, como o jovem se tocou, e diga, o meu lugar é na casa do meu Pai. Deus, para que isso pudesse acontecer, fala aqui da estrada. A estrada é Jesus. Jesus, no livro de João, capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai, senão por mim. Ali fora, na nossa placa desse meio, diz assim, religião não é igual a Deus. Religião não é Deus. A partir do momento que o homem se encontrou, a raça humana se encontrou afastada de Deus, começou religião. E todo dia começam novas religiões. Todo dia começa uma nova religião, no mínimo uma. E as pessoas então estão buscando religião, que significa religação. Estão tentando muitas formas de se religarem em Deus. Tem algumas formas até das mais absurdas, pelas quais as pessoas estão tentando se reconectar com Deus, mas a Bíblia diz que há uma só estrada que nos leva de volta a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Jesus deixou a sua glória, o Criador deixou a sua glória, veio para a terra, se tornou criatura, se tornou o ser humano, 100% Deus, 100% humano, para que ele pudesse ser o super-humano e morrer pelo pecado de toda a humanidade. E ao deitar a sua vida, assim como se deita asfalto sobre o solo, Jesus deitou a sua vida sobre esta terra, quando foi para a cruz do Calvário, quando foi enterrado. Mas ao ressuscitar, ele terminou a estrada ligou a possibilidade, criou a possibilidade do homem voltar para Deus.
Por isso que a ressurreição é tão importante na Bíblia. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu já decidi, eu sempre vou pregar Jesus morto na cruz e ressurreto, porque a ressurreição é que fez a última ligação do homem com Deus. Jesus é essa estrada, Ele é o único caminho. Existem pessoas que estão tentando chegar em Deus através das suas boas obras, de ser uma pessoa maravilhosa, de ser um beneficiador das outras pessoas, de ser uma pessoa misericórdia, mas isso não é uma estrada que leva a Deus. Tem pessoas que estão tentando chegar em Deus por guardar uma série de leis, de rituais. Tem pessoas que estão tentando chegar em Deus através da magia, até de drogas alucinantes. Mas a Bíblia diz que há um só caminho, há um só asfalto que foi deitado nessa terra que nos leva de volta ao Pai, e essa estrada é Jesus. Não há outro meio. Jesus então é a estrada. E como esse jovem, cada um de nós que também é um filho pródigo, nós é um filho que se desvia de Deus. Quando chegar aquele momento daquela fome, daquela falta, daquele vácuo, que Deus vai permitir na sua vida, se Ele não permitiu, vai permitir. E você vai se lembrar dessa noite. Quando chega aquele momento, a pessoa tem duas opções. Ela tem a opção deste jovem que disse: sabe uma coisa, meu lugar é na casa do meu pai. Eu quero voltar. Ou pode ficar no chiqueiro. Talvez melhore o chiqueiro, talvez piore, mas no chiqueiro ele fica. E Deus honra essa sua decisão. Mas esse jovem, eu espero que esse jovem é você. Ele disse: sabe uma coisa, aqui eu não fico, porque dali piora. Ali é apenas um exemplo do que vem pela frente. E então esse jovem, ele pegou a estrada e voltou para o pai. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que você tem que ter arrependimento para você receber a salvação de Deus. O que é arrependimento? Arrependimento não é remorso, não é tristeza. Arrependimento é entender que você está de costas para Deus, você está saindo da casa do Pai, você está indo embora, você está com as costas, você não quer que Deus mande na sua vida, você não quer que Ele reine sobre você, você não quer que Ele seja seu Pai, e você... Então, na hora de arrependimento, como esse jovem, você ali dentro daquele momento, daquele vácuo, daquela ausência das coisas, daquela fome espiritual, você vira e diz: há uma só solução, eu vou voltar. E quando você põe seu pé na estrada, olha o que a Bíblia diz. Logo, o pai ouviu de longe. O filho estava pensando assim: o meu pai não pode me aceitar do jeito que eu sou. Eu não mereço. Como pode o meu pai me perdoar? E a Bíblia diz que Deus o viu de longe, o pai o viu de longe, e Deus te vê de longe e vai te buscar. Sim, nós ainda vamos caminhar um pouco até a ressurreição final, e a ressurreição dos corpos, e a perfeição final, de que nós estudamos, né, nas últimas semanas ali em Romanos. Então ainda existe uma estrada para nós andarmos com Cristo, né? Mas tudo começa quando você dá uns 180 graus na sua vida e diz: eu quero voltar para o Pai, lá é meu lugar, é lá que eu quero estar. Deus vai te buscar aonde quer que você esteja. Se você estiver lá no lamaçal, no chiqueiro das drogas, Deus vai lá te buscar, se você realmente virar suas costas para aquele chiqueiro. Se você estiver lá todo enrolado com imoralidade, com pornografia, com famílias que você nunca imaginou ter, com filhos, Deus vai lá te buscar e vai te mostrar o caminho. Se você estiver todo enrolado com dívidas financeiras, das suas maluquices, dos seus enganos, dos seus furtos, da sua desonestidade, Deus vai lá te buscar. Não existe chiqueiro. Uma vez que você bota o seu pé na estrada de Jesus, aonde Deus não vai te buscar. E Deus quer ir te buscar aí de braços abertos.
o jovem, ele disse: ó Pai, agora nós vemos uma atitude importante que Jesus fala sobre a salvação. Ele diz: Pai, eu não mereço mais ser teu filho, me faça só um servo. Jesus falou para os seus discípulos: para você vir para o Pai, para você ter vida eterna, para você chegar no céu, você tem que se tornar um servo. Você tem que renunciar aos seus direitos. Você tem que renunciar ao seu direito sobre a sua vida. Você tem que rejeitar o seu direito de mandar no seu próprio nariz. Você tem que dizer: Deus, eu quero que você seja meu Senhor. Eu serei o servo. Você vai ser o pai. Eu vou ser o filho. Jesus disse: você tem que vir como servo, escravo, Jesus falou. Sem direitos, renunciar a tudo. E eu aceitarei você e farei de você meu amigo, farei de você meu filho. Mas você tem que vir renunciando, ser dono do seu nariz. Esse jovem disse: ó Pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou mais digno de ser um filho, mas me faça pelo menos um servo na tua fazenda, me faça apenas um servo. E é essa atitude, isso é arrependimento, é entender que nada temos para oferecer a Deus. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus te quer, Ele não precisa. Nada eu trago de valor a Deus, eu trago é mais problemas, eu trago é mais coisas para Ele resolver. Nada eu enriqueço Deus, mas Deus me ama mesmo assim. É um amor incondicional, não baseado naquilo que eu ofereço a Ele. Ele me ama porque é para isso que Ele me criou. Você diz: pastor, como é que eu pego a estrada? Eu entendi, compreendi a mensagem, agora eu quero pegar a estrada. Eu quero pegar essa estrada hoje. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9, que há dois fatores dos quais nós já falamos, que são importantes para você pegar a estrada, que é Jesus. Primeiro, crer que Jesus é Deus, que Ele veio, se tornou carne, 100% Deus, 100% ser humano. Por amor a você, Ele foi para a cruz do Calvário, foi crucificado, não pelos seus pecados, mas pelo pecado da humanidade. O Deus infinito e eterno pagou o pecado de toda a humanidade, porque o salário do pecado é a morte. Essa é a lei divina. E Jesus então pagou todo o nosso pecado. Inclusive, se Jesus quisesse ter descido da cruz, Ele poderia ter descido. Só para mostrar isso, na hora que vieram prender Jesus, Ele só olhou para eles e todo mundo, a Bíblia diz, caiu no chão. Depois Jesus deixou eles levantarem e prenderem, e surrarem e crucificarem. Porque Jesus já havia dito para os seus discípulos: olha, ninguém está tomando a minha vida, eu vou dar a minha vida por vocês, eu vou dar a minha vida por muitos. Jesus então foi para a cruz, e nós precisamos crer, a Bíblia diz, que Jesus é o sacrifício perfeito, Ele é o pagamento perfeito, foi o pagamento que Deus aceitou, e a ressurreição é prova disso, a ressurreição é a prova que Deus aceitou o pagamento de Jesus pelo meu pecado. Romanos capítulo 10, verso 9, tem uma segunda parte. Ele diz: primeiro você tem que crer no Evangelho, que é isso que nós falamos, da morte, da ressurreição de Jesus. Mas segundo, eu tenho que confessá-lo como o meu Senhor. Eu tenho que dizer como esse jovem: Deus, eu não mereço, mas me faça pelo menos um servo na tua casa. Deixa eu pelo menos ficar perto de ti. Deus, me aceite, eu quero estar na tua presença, como Senhor, a Bíblia diz. Confessá-lo como Senhor. Confessar significa falar, pedir, confessar. Ele diz: confessá-lo como Senhor, dizer para Ele: Deus, eu quero que Tu sejas meu Senhor, assim como esse jovem falou. E Deus não somente será o seu Senhor, Ele será o seu Pai. Você vem como servo e Ele te faz filho. Esse jovem, quando o pai o viu e foi e abraçou e trouxe, começou a chamar os servos representam os anjos e a igreja do Senhor. Ele limpa esse jovem, põe uma roupa nova, e Deus fala dessa roupa nova em Apocalipse, é a roupa que não tem mais mancha do pecado, uma roupa que tem acesso ao céu e ao banquete celestial.
A Bíblia diz: coloque sobre ele os sapatos da salvação, coloque nele o anel do Pai. Esse anel é o do que Deus fala em Efésios capítulo 1, verso 13, ele diz: aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, no momento que você crê, você é selado como filho. E a todos quanto receberam deles o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. João 1,12. Já não há mais condenação para estes. Romanos capítulo 8, verso 1, pois a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Estes já não podem mais morrer, são iguais aos anjos, são filhos da ressurreição. Lucas capítulo 20, verso 36, Deus te faz filho. E Jesus ainda falou em Mateus, ele disse: e essa oração, quando você confessa a Deus como seu Senhor, essa oração é uma das poucas orações que Deus garante que Ele jamais negará a quem pedir. Se hoje você pedir dele, para ser servo dele, para voltar para ele, não depende da distância que você está. Se você hoje virar os seus olhos para casa, pegando a estrada de Jesus, confiando na estrada que é Jesus, que vai te levar para o Pai, e confessá-lo como Senhor, serás salvo. Vamos baixar nossas cabeças se hoje uma voz dentro de você, uma voz da razão, a voz do Espírito de Deus, tocou na sua mente e no seu coração, e você reconheceu como aquele jovem que você precisa voltar para o Pai. Se você crê que Jesus é quem Ele diz ser, que Ele morreu e ressuscitou por você, e você estiver pronto para renunciar o volante da sua vida, você está pronto para entregar a sua vida para Deus, seu novo gerente, o seu novo chefe, o seu Senhor. A Bíblia diz, você só precisa falar isso para Deus. Você pode falar isso de muitas maneiras. Você pode falar mentalizado, com palavras mentalizadas na sua mente. Você pode falar isso sussurradamente. Você pode falar isso em voz baixinha ou voz alta. Você pode escrever isso, mas você tem que falar isso para Deus. É um contrato que você faz para Deus, em que você diz: Deus, a partir de hoje, eu sou teu. Tu és meu Senhor. É tu que mandas. Eu creio que a estrada é Jesus, só Ele pode me levar de volta para Ti, e Senhor, eu quero que Tu sejas meu Senhor. Fale isso para Deus com as suas palavras. Para facilitar, eu pedi para os conselheiros terem uma fichinha que diz assim, tem o lugar do seu nome, e tem um quadradinho que você assinala que diz assim: eu aceito Jesus como meu Senhor. Se hoje você está tomando essa decisão, levante a sua mão bem alta, ainda de cabeças baixas. Levante a sua mão e um conselheiro vai colocar um lápis e essa fichinha na sua mão, você anota o seu nome, e risca ali, coloca um X ali onde eu aceito Jesus como meu Senhor. Além de ter falado hoje, você anotou, você escreveu, você assinou, você colocou seu nome, dizendo: Deus, eu quero que Tu sejas meu Senhor. Se você quiser também colocar o seu telefone, tem um lugarzinho para colocar o telefone. Isso não é para você ser membro dessa igreja não, mas nós temos um curso de 10 semanas, começando na semana que vem. Você pode fazer também de manhã, tem um que começou hoje, chamado Um com Deus, onde você aprende a ter intimidade com Deus, a ouvir Deus falar, a estudar a palavra de Deus, a orar e saber que Deus responde, saber o que Deus quer na sua vida. Depois você decide aonde você vai servir a Deus, como você vai servir, alguma igreja para você participar, isso é depois, mas primeiro, isso é só para você dar esses primeiros passos nessa nova estrada da vida que é Jesus. Então, se você colocar o seu telefone, no final você entregar esse papel, né, para um dos anfitriões na saída, ou para mim, ou para alguém, o pastor Leandro, né? Aí alguém vai ligar só para lembrar: olha, não esqueça, domingo, 18 horas, tem Um com Deus, é um curso totalmente grátis, você vem, faz,
você aprende, aplica na sua vida, e toca a sua vida, toca o seu pé nessa estrada, de volta para o Pai. Mas o principal é que você tenha dito hoje à noite para Deus: Deus, é isso que eu quero, eu te quero como meu Senhor. E sabe o que termina de acontecer? A Bíblia diz que seus pecados foram todos perdoados. Você termina de receber o anel, o selo do Pai, que é o Espírito Santo, que te garante, é o depósito que te garante a vida eterna. Você terminou de ser adotado como filho. E tem agora uma maravilha de coisas que vão acontecer nesse processo, nessa estrada da vida que é Jesus. Muitas coisas ainda vão acontecer, Deus ainda vai fazer muitas transformações, e um dia você vai receber um corpo glorificado como o corpo de Jesus ressuscitado, para poder viver eternamente na casa do Pai. Para aqueles que fizeram essa decisão, a Bíblia diz que nesse momento está havendo festa no céu, por um filho que tocou o pé na estrada. Lucas capítulo 15, logo no início, ele diz: há alegria e festa no céu, há um forró no céu, porque você saiu do chiqueiro do pecado, e colocou seu pé na estrada de Jesus, no único caminho, e estás a caminho do Pai. Oremos. Pai querido, Tu sabes cada coração que tomou essa decisão hoje à noite. Abençoe, dê coragem, dê firmeza, através do Teu Espírito que termina de selar estes corações, essas vidas, que eles possam continuar firmes nessa estrada, sem olhar de novo para trás, até chegarmos bem na casa do Pai. Te agradecemos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, que mesmo nós tendo virado as costas e nos afastado de Ti, com aquilo que era Teu, Senhor, Tu nos abraçaste quando demos a meia volta e viramos o nosso rosto de novo para o nosso Pai Celestial. Pai, abençoe, em nome de Jesus. Amém.